força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais um dia de vida, por essa manhã. Senhor Jesus, nós queremos te entregar agora essa leitura, esse estudo que nós vamos fazer. Que nós possamos aprender da tua palavra, mas que, acima de tudo, que o teu Espírito seja quem nos guie, nos revele as tuas verdades. E peço que o Senhor esteja aqui. Entrego a vida de cada um aqui, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá? Bom, acho que sempre fazendo essa introdução, até porque a gente agora tem levado os nossos vídeos lá para o YouTube, então é sempre importante a gente fazer uma pequena introdução aqui do que nós estamos estudando. Então, a gente trata aqui sobre o plano da redenção. Sempre reforço que essa é a lente, é o óculos que a gente coloca para a leitura bíblica. É óbvio que existem textos bíblicos, existem histórias bíblicas que podem nos ensinar coisas e que nos ensinam de verdade, moralmente falando, a termos uma vida digna ou até melhor, dependendo do que nós consideramos como melhor aqui nessa terra. Mas acreditamos que a grande história bíblica, ou seja, a principal história bíblica, aquela que é mais relevante, a mais importante, a que nós devemos nos debruçar de verdade, teologicamente falando, e com o nosso tempo, é a história de como Deus redimiu a humanidade, a maneira como ele nos resgatou, a maneira como ele fez isso ao longo dos tempos. Então, a gente divide essa grande história em atos de, digamos, de dramaturgia. Então, a gente tem aqui o ato da criação, o ato da queda, o ato da redenção e da consumação. Esse ato da redenção, a gente divide ele em 3 partes: Israel, a vinda do rei e a igreja. Nesse momento, nós estamos no ato de Israel, que é o ato onde Deus inicia esse processo de salvação da humanidade em razão do que aconteceu na queda, né? Em razão do que aconteceu em Gênesis 3. Então, nós temos aqui um pouco do compilado do que nós já estudamos até aqui. Então, nós iniciamos estudando sobre a criação. Então, contemplamos o Deus Criador, vimos que Cristo ele é a finalidade de toda a criação. E quando eu falo a finalidade, não que ele é o fim, na verdade, finalidade no sentido de que ele é o objetivo, é o porquê Deus faz as coisas. Pensando no Cristo e estando no Cristo, é que nós encontramos verdadeiramente o nosso sentido da vida, né? Então, nós aprendemos um pouco sobre. Depois, nós iniciamos ali o ato da queda em Gênesis 3. A gente até brinca que se a Bíblia fosse até Gênesis 2, estava tudo certo. Então, a gente tem Gênesis 3 que deixa as coisas um pouco mais complicadas, mas a gente vê ali mesmo no Gênesis 3, apesar de todas as consequências que o pecado nos trouxe, né, nos tornarmos idólatras, pessoas que têm a capacidade de criar ídolos, né, como dizia Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos, então nós vemos o fator do pecado influenciando os nossos amores, a desordem dos nossos amores, mas ainda assim, apesar disso, nós temos pequeno um pequeno trecho na Bíblia, que está lá em Gênesis 3, versículo 15, onde Deus ele promete uma semente, ele promete uma redenção, aquilo que Lutero chamou de proto-evangelho. E ali inicia-se o processo de redenção em que nós estamos. Então, nós, a partir daí, já estudamos um pouco sobre Abraão, estudamos sobre a família de Abraão, estudamos sobre o Êxodo, Levítico nas últimas 2 semanas, e entraremos agora
para fechar o Pentateuco, que para nós para nós não, né? Na verdade, dentro da Bíblia é o que inaugura tudo que acontece depois no Antigo Testamento e também o Novo. O Novo Testamento vai fazer diversas referências ao Pentateuco e a gente vai fechar o Pentateuco como sendo esse grande palco de Deus, é, considerando ali aquele povo, né, que ele escolheu, que foi Israel. Esse é um slide que eu geralmente deixo para o final. Só que como o final nós estamos envoltos em emoções, a gente acaba não falando tanto. Então, eu queria deixar aqui o que que eu levei em consideração para fazer esse estudo. São ótimos livros, então deixo aqui a recomendação para que a gente se debruce mais em cima disso. E eu optei por trazer nesse primeiro momento também, porque as ideias que a gente traz aqui, né, nesse momento, eu, Pedro e o El, que temos dado os estudos, não são ideias nossas. A gente não está aqui inventando a roda. Não é algo que, nossa, estamos revolucionando a Bíblia. Não é isso. São ideias que já foram faladas por homens e mulheres que dedicaram muito mais tempo do que a gente às escrituras, ao estudo bíblico. Então, nós não estamos aqui inventando a roda. Na verdade, estamos aqui só pregando uma roda que já foi muito bem estabelecida, desde o próprio Cristo, na verdade, até antes dele, por ele também. Então, queria só deixar aqui essas referências que, inclusive, me ajudaram muito aqui na construção desse estudo. E aí, para a gente iniciar aqui, a gente tem trazido essa imagem, né, essa pintura de Michelangelo, que é uma das pinturas aqui que a gente usou, nos apropriamos para destacar e para representar o que é o ato da redenção. Aqui a principal mensagem que Michelangelo quer passar é um Deus que a todo momento está com o braço esticado, buscando a humanidade, fazendo de todo possível para que essa humanidade venha até ele, e o ser humano, como vocês podem ver, displicente, na verdade, fazendo pouquíssimo caso dessa divindade que, por sua vez, quis buscá-lo. Então, nós vemos aqui o ato redentivo nessa pintura de Michelangelo. E, para a gente introduzir o que nós estudaremos hoje, estudaremos sobre números, meus irmãos. E aí, aqui eu queria até confessar um pecado para os irmãos. Eu até mandei uma mensagem ontem no grupo do Pop, falando assim: olha, a gente vai estudar sobre Deuteronômio, falaremos sobre um novo coração. Estudo esse que, inclusive, nós estudamos no ano passado, e que, particularmente, eu gosto muito. Só que, cara, eu falei assim, vou passar por números, porque, tipo, não dá para também só sair de Levítico e ir para Deuteronômio. Aconteceu alguma coisa em números, acho que vale fazer uma menção, pelo menos. Eu ia dedicar uns dois, no máximo 3 slides, para explicar um pouco do números. Só que, meus irmãos, eu fui lendo, e, particularmente, há algum tempo que eu não faço uma leitura do Pentateuco, pelo menos com estudo, assim, com olhar de estudo. Então, na época que eu fiz sei lá, quiçá um estudo de números, talvez eu não tivesse o óculos que eu tenho hoje. E eu, cara, enxerguei coisas aqui que valeria a pena a gente dedicar todo um sábado para a gente se debruçar sobre esse livro. É um livro fantástico e que vale a gente parar e olhar. Então, a gente hoje vai falar sobre números. E aí, um título que eu achei aqui interessante para a gente falar sobre números é O Grande Censo de Deus. Essa aqui é a contagem, né? Fazendo um paralelo aqui com o próprio nome do livro. Beleza? Então, vamos ao livro. E aí eu queria, antes da gente falar sobre números, fazer uma pequena introdução, principalmente aproveitando aqui o Lipe, que está pela primeira vez neste ano com a gente. Eu acho este ano é a primeira vez, né, Lipe? Boa. E aí uma pergunta que a gente fez lá no início desse ato que a gente está, né, desse ato da redenção, que a gente perguntou assim, cara, se Deus quis salvar a humanidade, isso é uma verdade, ele quis salvar a humanidade em razão do pecado, né? Por que ele não fez isso de forma direta e imediata? Foi uma pergunta que a gente fez lá atrás. Por que que Deus ele não simplesmente estalou os dedos, como Thanos faz nos Vingadores, e simplesmente salvou a humanidade sem a necessidade de vermos esse grande, me apropriando aqui da palavra do Pedro, rebuliço que Deus fez em toda a história para nos levar até Ele de novo.
Eu lembro que a gente refletiu um pouco sobre isso. Não quero gastar o nosso tempo aqui, temos outras perguntas para fazer ao longo do estudo, mas a gente aprendeu um pouco sobre que Deus, uma das razões de ele ter feito isso foi para demonstrar a sua glória. Do que Deus faz é para apresentar esse Deus que é glorioso. E aí tem até uma história que o Timothy Keller conta, que ela é interessante, porque na verdade é um rebate a um astronauta russo que certa vez foi ao espaço e disse que não encontrou Deus lá. Assim, ó, saí da Terra e não encontrei Deus. E aí o Timothy Keller falou: como pode você encontrar Deus no espaço? Como pode você não encontrar Deus no espaço, né? E aí o Timothy Keller ele contou uma história, fez um paralelo com a história de Michelangelo e Michelangelo não, qual é o nome do outro autor de poema famoso também? Esqueci. Hamlet e Shakespeare. Perfeito. Hamlet e Shakespeare. Shakespeare, o Hamlet, que é uma obra de Shakespeare, só vai conhecer Shakespeare se Shakespeare quiser, uma vez que é Shakespeare que cria Hamlet. Então, se na história de Hamlet, Shakespeare quiser colocar lá: oi, eu sou Shakespeare, e aí Hamlet vai ter a oportunidade de conhecer Shakespeare, dependendo do quanto Shakespeare quiser se revelar. E aí o Timothy Keller usa essa história, essa pequena analogia, para explicar que a Bíblia é a maneira como Deus quis nos se revelar a nós. Essa história, esse grande rebuliço, né, vou falar essa palavra de novo, ele foi feito para apresentar um Deus glorioso, um Deus que é Senhor dos tempos e que, apesar do ser humano, ele de maneira nenhuma perdeu o controle do que ele tinha proposto desde o início, inclusive antes até mesmo desse início que nós temos aqui, dessa era, né, dessa fé. E o que a gente viu até aqui? A gente, muitas das vezes, faz uma interpretação da Bíblia da seguinte forma. Essa é a interpretação bíblica que geralmente a gente faz. Como se Deus tivesse criado todas as coisas, aí veio o pecado, aí a história do Antigo Testamento, uma história totalmente isolada, como se Deus estivesse tentando salvar a humanidade por Israel. Então aqui a gente vê várias menções, né, ao que aconteceu no Antigo Testamento: Davi, Abraão, Jacó, Moisés e por aí vai. Só que não deu certo. Aí Deus foi lá, putz, não deu certo, né, com Israel. Deixa eu mandar meu plano B, que é Jesus. A gente muitas das vezes faz essa leitura meio dispensacionalista, sabe? Tipo assim, ó, Antigo Testamento, Deus tentou fazer algumas coisas e aí não deu certo, aí ele mandou Jesus. Isso é evidentemente, interpretação muito equivocada, uma vez que nós temos diversas referências ao próprio plano A de Deus, que no caso é Cristo. E pegando aqui as palavras do próprio Cristo em Lucas 24, versículo 27, onde ele diz: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então, o próprio Cristo, quando fez uma exegese, ou quando ele foi explicar o evangelho para aqueles discípulos de Emaús, ele explicou falando que todos os livros do Antigo Testamento apontavam para ele, ou seja, falavam sobre ele. Então, nunca foi sobre Israel. Israel sempre foi uma sombra, uma grande sombra daquilo que viria. Ah, por que Deus não mandou direto Cristo? Como eu falei, existe aqui um plano divino para revelar a sua glória a nós, principalmente pelo agir dos tempos. Amém, meus irmãos? E aí, pegando aqui uma frase do Herman Bavinck, onde ele diz: a história da redenção é a história de Deus restaurando sua criação por meio de Cristo. Então, Cristo é o centro de toda a obra de Deus. É por ele, para ele e porque dele são todas as coisas. E aí a gente estudou um pouquinho sobre o Gênesis, então a gente tem Caim e Abel, Enoque, Lameque, toda aquela história ali, ela é extremamente importante, porque ele está falando sobre uma descendência
que vai partir de Adão e Eva caído, em que Deus ele vai moldando e nos mostrando aos poucos esse fio condutor. Então pensem nessa grande história como um grande fio que Deus ele está tirando, digamos assim, né? Está descarrilhando esse fio. E aí nós aprendemos sobre Abraão, ritual da aliança, circuncisão, Isaac, Jacó, e entramos no Êxodo, onde nós vemos um Deus que olha para aquele sofrimento do povo de Israel e vê que aquele povo está sofrendo, e há uma promessa de Deus de que ele restauraria todas as coisas, que uma semente pisaria a cabeça da serpente e aniquilaria o mal para sempre. Então Deus ele chama esse povo novamente, tira esse povo do deserto e leva esse povo para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus, pela primeira vez na história, pede uma contrapartida de um povo. E aí a pergunta que se dá, que inclusive vai ser trabalhada ao longo de todo o Antigo Testamento, é: quão fiel vai ser Israel ao que Deus pediu? Então Deus primeiro salva e depois pede uma obediência. E aí, quão fiel será Israel a essa obediência, a essa contrapartida de Deus? Esse é o grande fio do Antigo Testamento também. E aí nós vemos Êxodo terminando com o povo não podendo entrar na tenda que Deus pediu para Moisés construir. Aprendemos com o estudo do Pedro que Deus ele estabelece a maneira como ele vai fazer com que pessoas entrem nessa presença dele, que no caso é por meio de um cordeiro, é por meio de sacrifícios rituais, porque precisamos tratar a presença de Deus como sendo algo seríssimo. Então Deus ele pede santidade para entrar aonde ele está, e essa santidade ela foi de alguma forma cumprida, ou pelo menos parcialmente cumprida, pelo Cordeiro. Foi o que a gente aprendeu aí nas 2 últimas semanas. E chegamos no livro de Números, onde, ao invés de Deus chamar Moisés da tenda, como acontece no Levítico, Deus chama Moisés agora na presença dele. Só que um ponto que eu queria falar com vocês é que até aqui, meus irmãos, até Números, o povo não saiu do lugar desde Êxodo 19. Eu gostaria de chamar essa atenção para vocês. Beleza? Antes da gente falar sobre Números, definitivamente, deixa eu escutar um pouquinho de vocês. Quem aqui já leu o livro de Números e, principalmente, né, depois que leu, ou se não leu, tudo bem também, como vocês resumiriam o livro de Números? Se vocês pudessem resumir esse livro, o que vocês pensam sobre ele? O que vocês acham sobre ele? Vou começar aqui pela Fabi. Bom dia, minha irmã. Só para te dar já o bom dia. Graças e paz, você está podendo falar? Bom dia, paz de Cristo. E aí, minha Gente, me irmã? perdoa aí o atraso, tá? Fui dormir às Tranquilo, três minha da irmã. manhã. Pô, eu já li o livro de Números, mas eu vou te falar, eu não lembro nada do que eu li. Então não posso nem dar minha opinião aí. Nossa, eu também, acho que não sei se você pegou esse início aqui meu, que eu falei sobre isso, minha irmã. Eu ia passar batido por Números, e aí eu ia direto para Deuteronômio, para a gente estudar lá sobre o Shema, lá o negócio do novo coração, mas aí não deu para passar batido, não. Eu também não tinha percebido alguns detalhes importantes aqui. Mas boa, Números me parece ser um livro, muitas das vezes, bem pulado, assim, né? De maneira geral, pelo menos. Fala aí, amor. Você não vale nada. Eu só tenho uma marcação no livro de Números, que é Deus fala a Moisés na tenda. Eu falei, não. É a única marcação que eu tenho. Eu nunca li, nunca tive nenhum contato com esse livro. É porque é números, né? Eu sou de humanas, não é. Brincadeira. Boa. Excelente, é o Elrin. Excelente. Excelente. É o Pedro. Ai, vamos lá, Well. Sei que você tem boas opiniões, meu irmão. Caraca, isso fez todo sentido, moleque. Sou de humanas, né? Cara, eu não tenho muitas opiniões, não, porque quando eu li números, tipo, eu li muito, sei lá, não lia com
com a visão atual, né? E é difícil resumir números, cara. Eu tô lendo um pouco mais devagar. Eu até falei lá no grupo ontem, né, que eu tô tentando reescrever os versículos para fixar. Mas, pô, deixa eu tentar, mano, porque tem uma passagem especialmente, aí eu vou tentar resumir baseado nessa passagem, tá? Tem uma passagem especialmente que é Números 12, onde acontece ali um fififi, uma pequeno desentendimento, que Arão por vezes me decepciona, nosso amado sacerdote. Podemos concluir dessa forma? É, que caraca, mano, que cara. Não vou falar porque, né, quem sou eu, mas enfim. Parece que tem um desentendimento ali, e a intervenção de Deus de falar a favor de Moisés é muito interessante, porque Deus ele explica que, respondendo a Arão e Miriam, de que se houvesse profetas entre eles, ele falaria com esses profetas através de sonhos, enigmas e visões. Mas ele diz que, olha, eu não falo assim com Moisés, eu falo boca a boca com ele, claramente não por enigmas, porque aí ele diz que Moisés vê a semelhança de Deus, né? E aí eu fiquei pensando que, cara, tipo, de certa forma, é apresentado para nós aqui em Números 12 que em Cristo a gente tem uma coisa muito mais rica, né? Porque a gente não vê a semelhança de Deus como Moisés via. A gente vê literalmente a exata expressão do seu ser na pessoa de Jesus Cristo. Então eu resumiria Números em o próprio Deus nos mostrando que em Cristo o nosso tipo de relacionamento com Ele é até mais elevado do tipo de relacionamento que Moisés teve o grande privilégio de conhecer, por mais que a gente não tenha realizado nenhuma das obras que ele realizou. Muito bom. Números 12. Pô, é uma leitura muito boa. 12:8, né? Ele fala, com ele falo boca a boca e de maneira clara. Temos Sim. um privilégio superior. Inclusive, tem até texto bíblico para embasar isso, 2 Coríntios, capítulo de número 3. Bom texto para a gente trabalhar depois também. Mas boa, meu irmão. Fala aí, Lipe. Cara, então, eu também, assim como a Jennifer falou, só tenho uma marcação em números. Então nem posso falar muito. Só tem um capítulo meio, que é 14, o castigo do povo. Só isso. Só tem isso. Boa. Tá bom. Beleza, meu irmão. Vamos aprender hoje junto também. Fala aí, pastorzão. Percepções de números. Bom dia, meus irmãos. Eu estava até vendo aqui o comentário aqui que tem, mas eu queria deixar apenas um texto para vocês, de número 6, ou que eu me sinto muito feliz quando eu coloco esse texto aqui e leio, né, sobre a questão da bênção araônica, né, que a gente fala lá no versículo, a partir do versículo 24, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Né? O texto de números ele é diversificado, né? Ele tem alguns ensaios, ele tem uma questão organizacional também, ele mostra as falhas, ele mostra a falha de uma geração, né? Ele fala sobre a misericórdia, né? Ele tem muitos ensinamentos. A gente desconsidera números porque realmente às vezes, né? É um texto às vezes também pesado, às vezes de leitura, né? Mas depois, quando você se debruça e começa a fazer os links, né, você começa a entender a importância desse texto, justamente não somente no contexto histórico, mas também no plano de redenção do Senhor. É um texto muito bom. É um texto muito bom. Mas, confesso, não é um texto simples de ser lido, tem que ser lido mais de uma vez para É, poder ir ali. Quando você começa a ler outros textos, você vê que números ele é importante nesse sentido de conexões, né, de links, né, para poder entender algumas questões que vão estar lá na frente. verdade. Bom. E aí, Pepe? Voltaram, pai.
Cara, então, eu li agora, né? Então, sim, tá bem fresca as coisas na minha mente, eu não anotei tanto, mas eu ali a partir do capítulo 20, cara, pro final, assim, pra mim é muita demonstração da graça de Deus, assim, sabe? Tipo, como o Senhor é gracioso com aquele povo, sabe? Como o Senhor, tipo, com aquele povo muito rebelde, porque ali acho que do 9 para frente, do 10 para frente, Israel começa a ter um monte de rebelião, né? Tantos que as epígrafes assim da Bíblia, é um monte de rebelião. E, pô, e tem uma que eu gosto muito, que é de Números 21:9, que, que fala da serpente de bronze, né? Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Jesus cita esse texto lá em João 3, né? E, e quando cita lá em João 3, ele fala, ele usa esse exemplo, né? Quem olhar para a serpente e tal. E eu lembro de uma historinha que o Alex contava assim, me contou uma vez, antes da minha conversão, vamos chamar assim, era de um cara afogado e tal, aí que era resgatado, enfim. E quando eu li isso na Bíblia, eu lembrei desse exemplo, e quando eu li esse texto, eu também lembrei desse exemplo, sabe? Pensando em pecado e tal. Então, para mim, é um livro que é bem dividido, né? E como o El falou, pô, no 14 ele é muita baboseira, tem coisas inacreditáveis assim, pô. No 14 o povo fala, pô, o que que a gente tá fazendo aqui, cara? Vamos voltar para o Egito, tipo, Algumas vezes eles falam isso. é uma rebelião burra mesmo, tipo, Uhum, uhum. meio Pô, burro, né? tem uma que é loucura, que eles reclamam do maná, pede carne, e Deus falou, tá bom, vou dar carne. Vai se entupir de carne. Pô, tipo, é muito estranho. Aí a partir do 20 é graça, assim, tipo, acho que até o final mesmo, do 20 ao 36 é o Senhor se mostrando muito gracioso. Tipo, o final para mim foi eu que sou um cara mais emotivo, assim dizer, foi bastante legal, assim, de ler, de chorar, assim. Foi bem bacana. Terminou, foi mal, terminou cantando Osana, né, irmão? É. Depois disso tudo, Maranata, depois Maranata. disso tudo. E aí, sogro, alguma percepção aqui de números? Cara, bom dia a todos, desculpa aí a entrada atrasada. Estou escutando vocês falando aí, interessante, né? Cara, foi um dos primeiros livros que eu vi tudo. E eu sei aonde eu li e quando foi. Eu era fuzileiro e eu estava 30 dias no mato, em Marataízes, na Manobra Dragão, uma das maiores manobras da Marinha. E eu lembro que eu só ficava trabalhando, tirando serviço para fazer a casa, né? Eu estava para casar e estava juntando dinheiro e o pessoal na farm comendo livro. Por incrível que pareça, não tem como eu esquecer, porque foi onde a minha escala era muito ruim, e foi da onde eu saí. Quando terminou a manobra, depois de 30 dias, eu fui abençoado. Fui para uma área do quartel que era muito tranquila. Com um sargento que gostou muito de mim, que eu ia para a igreja junto com ele na manobra. Então, eu comecei lendo lá no início, Êxodo, peguei Levítico ali no número, e vim pegando a história todinha do povo de Israel. Aonde ali eu não falava que eu, fora a rebeldia que o Pedro falou, né? E aí que a gente vê que nós somos muito. É nosso, né? A rebeldia. Né? Mesmo Deus me abençoando o tempo todo, a gente é rebelde. Uma que eu me lembro muito ali também é Balaão, a teimosia de Balaão ali. Ele confronta, tenta fazer com que a jumenta siga em frente e o anjo está parado em frente a ela. Assim, não vai, não adianta que não vai. Tem coisas que a gente toma um susto como Deus age, né? Assim, sua teimosia vai ser essa mesmo? Vai ser pior ainda. É isso. Mas o que eu gosto de Números ali é porque ele vem pegando toda a história, né, do povo de Israel. Se você quer entender o povo de Israel, tipo, o tempo que ele passou no deserto, leia ali Êxodo, Levítico, Números, vai embora.
Seria isso. Sim, muito bom. Excelente. Um bom terreno aqui para a gente trabalhar. Inclusive, bom, a galera aí citou alguns textos que a gente vai, em alguma medida, desenvolver aqui. Mas assim, meus irmãos, conto com vocês. A gente vai passar pelo estudo, mas assim, fiquem super à vontade para fazer algum comentário. A gente vai tentar, óbvio, né, fazer um estudo bem cronológico, digamos assim. Talvez essa não seja a melhor palavra para cronológico, mas cadenciado. Então, fiquem à vontade para entrar, fazer comentários, etc, tá bom? Antes da gente falar de números, a gente precisa falar desse que eu chamei de o hiato mais importante da Bíblia, o Sinai. Então, a gente tem aqui a narrativa geográfica, ela pausa, porque de Êxodo, meus irmãos, 19 até Números 10, o povo não saiu do lugar. O povo não se mexeu. Parece que se mexeu, porque a gente, obviamente, tem bastante história, né? De Êxodo 19 até Números 10, muita coisa aconteceu, né? Mas eles estão no pé do Monte Sinai, e a gente vai aprender um pouquinho do porquê que isso acontece. Antes, como eu falei, a gente tem um fio, esse fio começa em Êxodo 19, no Monte Sinai, passa pelo livro de Levítico e só finaliza em Números 10, 33 ao 36. Vamos ler lá esse texto de Números 10, 36, 33 ao 36? Números, capítulo 10, verso do 33 ao 36. E é extremamente importante a gente entender isso antes de fazer a leitura de números. Essa parte geográfica, ela é muito importante para entendermos um pouco do que Deus quer propor nesse livro, que é um pouco do que até o pastorzão falou, né? É, é um livro que você precisa ir ruminando ele, e quando ele tá bem amassado, digamos assim, na sua boca, ele fica extremamente prazeroso. E a gente entender isso torna a visão diferente. Diz assim: E eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor irá ir à frente deles, para lhes buscar um lugar para descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam diante de ti. E quando ele pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então aqui nós vemos a partida do povo. Lembrando, Deus tira o povo do Egito, promete ao povo uma terra, e antes de dar a terra a esse povo, Deus ele alinha algumas coisas nisso que nós estamos chamando aqui do grande ato, que é o Monte Sinai. Então, o que a gente aprende com isso, né? Todo esse período dentro do Monte Sinai, uma das coisas que aprendemos é que se olharmos para a cronologia do deserto, Israel passou 40 anos peregrinando. Em Números vai contar essa história, essa famosa história de que o povo fica 40 anos peregrinando, uma viagem que deveria ser de 2 semanas, vira 40 anos. Então, no entanto, em termos de espaço de texto na Bíblia, quase metade de toda a jornada do Êxodo até as fronteiras de Canaã acontece com o povo parado exatamente no mesmo lugar. Eles chegam em Êxodo 19 e só levantam no acampamento em Números 10. Todo o livro de Levítico acontece ali, no silêncio da base da montanha. E aí eu vou me apropriar aqui de algumas interpretações de homens que, obviamente, são muito mais inteligentes do que eu, para explicar o porquê. Por que o povo fica esse tempo todo? Por que o povo fica esse tempo todo nesse deserto? Inclusive, até antes de colocar aqui o que essa galera aqui falou, deixa eu ouvir um pouquinho de vocês. Por que vocês acham que Deus ele tomou tanto cuidado em manter o povo no deserto com tantas orientações? Porque pensem, não houve mudança geográfica, mas a quantidade de informação que esse povo tem até aqui, meus irmãos, é absurda. É absurda. Nós estamos aqui diante dos 10 mandamentos e diversas outras ordenanças, que inclusive passam até pelo estudo que o Pedro deu na semana passada, nas 2 últimas semanas. Pergunta: por que vocês acham que Deus tomou tanto cuidado para essas orientações antes de falar, agora pode ir?
para a Terra Prometida? Deixar aberto, tá? Não vou chamar, não. Não sei se alguém tem aqui alguma resposta. Pela Alguém rebeldia, tem? seria, Oi, sobre? seria pela rebeldia, que era um povo muito rebelde, por isso que eles penaram bastante naquele momento Sei, ali. a rebeldia maior começou aqui, né? Basicamente. Eles começaram a meio que ficar chateados aqui. Mas assim, óbvio, né? Teve rebeldia por conta do Bezerro e tal, mas aqui fica pior. Mas eu acho que, não sei, não é muito aí. Mas passa por aí também, obviamente, né? Seja para que eles não sejam rebeldes, ou seja pela rebeldia deles. Eu vou Mais aqui alguém? na. Eu confesso que eu nunca pensei nisso, né? E até para ser honesto, né? A gente responde todas as perguntas. Então, vou numa aqui inédita. Cara, eu acho que é um grande problema um Deus Santo habitar com esse povo. Então, assim, é tão grave, é tão grave o pecado e ele ser santo, que ele precisou, tipo, detalhar cada coisa, assim, né? Tanto que a gente vê decorrência dessas ordenanças aqui, pô, em Primeira Reis, Segunda Reis, as coisas acontecendo de ruim, muitas aspas aqui, né? Mas por não entenderem essa parte, esse ato, assim, né? Chamar de ato, tá ligado? Essa é a minha resposta aí. Cara, tipo, pensando um pouco, te falar, eu acho que tem muito a ver, e aí eu vou falar do que me parece, tá? Apesar de que eu acho que esses homens aí vão dizer vai fazer mais sentido. Mas me parece que esse aspecto da graça de Deus, talvez isso não faça tanto sentido, mas pode ter alguma coisa a ver com a forma como Deus ele elegeu os seus, porque a gente entende que depois nem todo mundo vai entrar lá na terra de Canaã. Isso é dito especialmente ali em Números 14, né? E como se Deus estivesse elegendo o seu povo, né, de dentro ali do seu povo. Mas enfim, é a única coisa que me ocorre assim na cabeça para eles não saírem do lugar. Da importância, né, deles não saírem. É, eu não sei exatamente. Deixa eu passar. Deixa eu ver então. Fala, minha irmã. É, agora eu estou olhando aqui, a minha Bíblia está bastante marcada em Números 14. Ah, excelente. É, é assim, gente, que eu descobri que eu estou perdendo massa cefálica, tá indo assim de ralo. Então, depois que a gente vai olhando aqui, caramba, tá aqui em Números. Enfim, aproveitem a juventude, irmãos. É, no 34 do capítulo 14, tem até aqui o perdão e a punição de Deus, o castigo aplicado ao povo. Para não estender muito, aqui o Senhor fala o seguinte, no 34, observaste a terra durante 40 dias. Aí falando daquele pessoal dos espias que foi lá, né, ver a terra e tal. E aí eles trouxeram a notícia triste, que tinha gigante, enfim. E aí o Senhor fala o seguinte, observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim no deserto, aqui mesmo perecerão. Mas eu também creio que, além desse castigo, o povo estava há 400 anos no Egito, impregnado da cultura do Egito.
Eles saíram do Egito, mas o Egito foi com eles, né? Então, é um tratamento assim, filho, de choque. Essa é uma boa. Fala aí, pastor. Corroborando o que a Fabi falou, eu vou muito nessa linha com relação ao preparo, sabe? Eu acho que Deus prepara o seu povo, ele dá ali sabe, a regra, né? Ele diz ali, e é interessante que a gente vê ali, não só no 14, mas antes, né? Mas o 14 bem ímpar nessa parte, né? Que Deus ele mostra para a gente claramente que a gente é rebelde, que a gente é impaciente, que a gente enfim. E aí você vê, né, que ele dá a regra, que ele dá. Deus é muito didático, né? Ele mostra claramente para a gente que no plano dele de redenção é ele que precisa intervir em nosso favor. Porque se deixar por nós, e aí é por isso que eu vejo cada vez mais a questão das obras, né? O Senhor deixa, e aí eu vou muito na linha também do Pedro, né? Porque Deus, ele, sendo santo como ele é, diante do homem que ele sabe que nós somos, ele tinha que deixar tudo amarrado realmente, porque senão, aí a gente vê a graça, né, de Deus sobre a vida do homem, né? Porque realmente se ele deixasse à vontade, aí o que o Wilson falou, né, sobre a questão do pecado, né? Então, nós não teríamos como estar na presença dele se não fosse ele realmente, né? É maravilhoso. Bom, meus irmãos, bastante coisa. Acho que esse ponto que a Fabi falou sobre eles ainda terem uma mentalidade, e aí é bom a gente separar, porque existiu um período de 400 anos que não aquela geração necessariamente, mas aquela geração bebeu das gerações anteriores que estavam ali escravizados, e depois tem um período de 40 anos. São dois tempos diferentes. Números 10 em diante tem mais 40 anos. Até números 10 foi um período de muito preparo, né? A gente não tem movimentação deles, mas tem muita informação. E aí, por quê? Acho que esse ponto que a Fabi trouxe. Existia, aparentemente nos textos, uma forma de pensar que não era correta para o novo tempo que eles viveriam. Pareceu até frase meio coach aqui, tá, meus irmãos? Mas fiquem tranquilos que nós não chegaremos nesse lugar. Isso daqui não é para você passar. Deus não está te preparando para um grande propósito. Podem ficar tranquilos que a gente não vai chegar nesse lugar. Mas, vamos pegar aqui, se apropriar aqui da teologia de alguns irmãos. Primeiro, começando pelo Gerhard Voss, que ele diz o seguinte: a aparente estagnação geográfica de Israel ao pé do Sinai, que se estende por Êxodo, atravessa todo o Levítico e só termina no meio de Números, é uma necessidade teológica deliberada. Deus estava estabelecendo a mentalidade do pacto. O Sinai é o centro da gravidade da revelação mosaica. Ali, o tempo parou para que a eternidade invadisse a consciência daquela nação. Eles não podiam marchar em direção à Terra Prometida como uma horda de escravos fugitivos. Eles precisavam ser organizados com a teocracia. Teocracia nada mais é do que Deus no centro, tá, meus irmãos? Teocracia visível de Deus. Cada detalhe da lei moral, cada sacrifício ritual de Levítico e cada censo de números servia para cravar uma verdade imutável. Yahvé não é apenas o Deus que realiza milagres de fuga. Ele é o Deus que dita os termos de toda a existência e habita no centro do seu povo. Isso daqui é uma interpretação muito profunda sobre por que o povo fica naquele período. Mas temos mais. Herman Bavinck diz: politicamente, Israel nasceu na noite da Páscoa, mas espiritualmente e legalmente a nação foi moldada no Sinai. A permanência prolongada ao pé da montanha demonstra a prioridade do culto sobre a conquista. Antes de dar a eles uma terra para possuir, Deus deu a eles uma identidade para viver. Ao passarem meses imóveis diante da teofania, que no caso é a aparição real de Deus, né? Física de Deus, olhando para o tabernáculo que se erguia no vale, os israelitas aprenderam que a presença de Deus é mais fundamental do que o progresso geográfico. Eles aprenderam que andar com Deus exige parar para ouvi-lo. Isso é importante, tá? Até para o estudo de Deuteronômio da semana que vem. Parar para ouvir. Isso é a frase que os judeus chamam de Shema. Pare e ouça, Israel.
Toda a herança espiritual que sustentaria os profetas, os reis, os salmistas séculos mais tarde foi forjada e concentrada naqueles meses de confinamento sagrado debaixo do monte. Então, por isso que eu disse que esse é o hiato, essa é a pausa mais importante da Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento. Por quê? Porque é um momento de tanto alinhamento que isso sustenta o povo que vem depois. Isso daqui que sustentou. Essas leis, essas ordenanças, essas orientações, que inclusive sustentaram também o Novo Testamento. Toda a base do Novo Testamento, toda a explosão que é o Novo Testamento, está com base nisso daqui. Tanto que você tem aqui inúmeras referências. O próprio Cristo trouxe diversas referências a números, por exemplo, e não apenas a números. Continuando, Sproul, que é também uma pessoa que, cara, eu gosto muito de consultar quando eu faço estudos do Antigo Testamento, acho que ele tem uma ótima visão sobre, ele diz, há uma dinâmica dramática fascinante nesse longo período no Sinai. O topo do monte é o lugar da transcendência indomável de Deus. Fogo, fumaça e glória inacessível. O pé do monte é o lugar da iminência organizada, as tendas do povo, os levitas e o tabernáculo. Por que tanta demora ali? Porque Deus estava costurando essas duas realidades. O Deus que é infinitamente alto, topo do monte, agora tem uma casa no meio do acampamento, base do monte. Essa transição levou tempo porque o povo precisa absorver o peso bíblico do que significa ter o Criador do universo morando como vizinho na parede. O Sinai fixou a fundação de que a nossa comunhão com Deus só é possível através da estrutura sacrificial que ele mesmo estabelece. Aqui eu vou me apropriar até de uma fala que o El trouxe uma vez, que é o seguinte: Deus ele não apenas manda adorar a ele, Deus ele diz como devemos adorar a ele. O nosso Deus é um Deus que é o autor e é o quê? O consumador da nossa fé. Então, existe uma ordem não apenas imperativa, mas também uma ordem organizada. Deus diz o que e o como. Então, essa ideia aqui, ela é muito bem elucidada por esses teólogos, né? E aí, o que isso nos ensina, né? A partir do momento que a gente entende o porquê esse povo fica no Monte Sinai, o que isso nos ensina? Primeiro, esse ato ele revela a insuficiência da lei externa. Então, se vocês pararem para analisar, tantas ordenanças, meus irmãos, eles falharam no bezerro de ouro, lembrando. E a quantidade de erros que acontecem a partir do capítulo 10 de Números é um negócio, assim, aterrorizante. Aterrorizante. A ponto deles reclamarem de coisas assim. É loucura. E aí, nós vemos que Israel passou meses ouvindo a lei, organizando o tabernáculo, recebendo o mandamento. Humanamente, eles tiveram o melhor retiro teológico da história, direto da boca de Deus. E o que acontece logo em seguida? Bezerro de ouro. Então, o anúncio aqui é um anúncio de Cristo, porque esse ato ele prova que a lei escrita em pedras pode instruir o intelecto, mas não tem o poder de regenerar o coração. Por isso que existe a necessidade de Deuteronômio. Deuteronômio, Deus vai fazer o seguinte, olha, existe bênção e maldição. A gente vai falar na semana que vem, mas eu vou antecipar um pouco. Existe bênção e maldição. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês escolherão a maldição. Vocês serão amaldiçoados. Vocês serão escravizados novamente. Mas, capítulo de número 30 de Deuteronômio, eu vou circuncidar o coração de vocês. Porque vocês não têm capacidade para me obedecer. Pode até moldar a postura de vocês, mas não vai corrigir o coração. Para corrigir o coração, vocês precisam de algo superior, que no caso é o que a gente chama no Novo Testamento de segunda aliança. Esse ato clama pela vinda de Cristo e o Verbo, que não apenas ditaria a lei de cima de um monte, mas que desceria para cumpri-la perfeitamente e, pelo seu Espírito, escrevê-las na tábua do nosso coração. Jeremias vai falar sobre isso. Segundo ensinamento, o tabernáculo estático aponta para o tabernáculo de Jesus. Então aqui acho que a gente já aprendeu sobre isso. Durante todo esse ato, a única coisa que se movia no acampamento era a fumaça dos sacrifícios subindo até o tabernáculo recém-construído. O povo estava estático, contemplando a tenda da promessa, a tenda da presença. O anúncio de Cristo, em João 1,14, o texto grego diz literalmente que o Verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo entre nós, né? Tabernaculou entre nós. O hiato do Sinai ensina a Israel que a presença de Deus é o nosso verdadeiro lar. Jesus é o cumprimento desse ato. Ele é o Deus que não nos dá apenas uma tenda de couro no deserto,
mas assume um corpo humano para habitar definitivamente conosco. Emmanuel, né? Terceiro ponto, o silêncio do Sinai antecipa o silêncio do Calvário. Então aqui nós vemos que existiu ali um povo que ficou paralisado de medo diante dos trovões e pediu para Moisés subir. Fala tu conosco, fala tu por nós, né? O hiato é um período onde o povo fica embaixo, dependendo inteiramente de um mediador, que entra e sai da nuvem. Então aqui nós temos uma referência ao que vai acontecer no Novo Testamento. Dependemos inteiramente de um mediador, de falar com Deus. Até que esse mediador, uma vez nos regenerando, faz a gente entrar na presença de Deus por ele, né? Através dele. E, por fim, a parada para a santificação, sem pressa para a terra prometida. Então, muitas das vezes, a gente tem uma corrida para... Se fala muito isso, né, nas igrejas igrejas neopentecostais, principalmente, que você precisa receber a bênção de Deus e aquela coisa toda. Então, aqui, bênção de Deus, meus irmãos, está relacionada a Cristo. Então, Cristo, ele não veio apenas para nos tirar do inferno. Então, você não está sendo apenas tirado do inferno, ficando no meio do caminho, sabe? Ele veio para nos santificar nesse caminho. Então, o hiato do Sinai nos ensina que a salvação em Cristo envolve o processo de nos tornar parecidos com Ele. Jesus nos para no deserto deste mundo para nos moldar a sua imagem antes de nos introduzir à glória eterna. Então, é aquele famoso já, mas ainda não, né? Então, nós já recebemos a glória do Filho, mas ainda enxergamos como num espelho embaçado, até a revelação dele. E é o período, digamos, desse ato que a gente está vivendo aqui, nessa terra agora, é um parecido com o que aquele povo viveu, que é um período de santificação. Falharemos, mas temos um advogado e temos um santificador para nos levar até ele. E aí é o que Paulo fala, né? Aguardando a contemplação, onde o veremos face a face e seremos como ele. Então, isso daqui também é uma forma de nos ensinar como devemos viver durante esse período, né? Esperando a bênção verdadeira, né? A bênção bíblica, que nada mais é do que o retorno do nosso Senhor. Essa é nossa grande esperança, né? Meus irmãos, até aqui, claro, alguém quer fazer algum comentário para a gente entrar definitivamente em números e fechar? É importante dar esse contexto aqui do Sinai. Não? Beleza. Então, finalizando aqui com uma frase, obviamente, do Spurgeon, alguém que escreveu praticamente sobre toda a Bíblia, com certeza tinha algo a dizer sobre números. Ele diz: porque Deus confinou Israel por tanto tempo ao pé daquela montanha fumegante, para que eles olhassem para cima e vissem a santidade. Olhassem para dentro e vissem o pecado. E olhassem para frente, desejando o dia em que o verdadeiro sumo sacerdote viria para abrir o caminho que a lei do Sinai havia fechado. Foi? Vamos para números, então. A caminhada no deserto. Só vou deixar aqui sugestão rápida para a galera ler até Mateus 7 ali. Mas se vai acabar gostando, lê o Evangelho de Mateus todo. Mas depois dessa... Tá gostando, lê tudo. Essa perspectiva, como Mateus narra a quebra de silêncio dos 400 anos que havia feito. O povo está 400 anos sem ouvir a voz de Deus, e Mateus não está correndo para chegar no discurso de Cristo. Mateus está dando uma introdução para quem quebraria aquele silêncio. Então, e aí a gente entraria nesse ato do Calvário. O restante do livro é o hiato, é Deus preparando até o Calvário a verdadeira lei, sabe? Essa ânsia por encerrar isso. Há esse paralelo aí só para a gente ler nessa perspectiva aí também. Inclusive, Mateus, ele é bem alegórico a respeito da pessoa de Moisés, né? Ele tenta fazer esse paralelo o tempo todo de Cristo e Moisés, como Moisés sendo, na verdade, uma sombra do que Cristo faria, né? Fala aí, mano. Abriu?
Eu acho que Números 14 retrata bem isso, né? Quando Moisés ora pelo povo, intercedendo ali para que eles não fossem. Mediador. É, Uhum. Mais uma vez, né? Porque ele já fez isso lá em Êxodo. Sofreu, o bicho sofreu. alguém tem que orar naquele lugar. É. Inclusive, meus irmãos, Deus, ele tem um grande propósito na vida de vocês, e vocês precisam crer que as promessas. Brincadeira, galera, brincadeira. Eu gosto desses olhares aqui no pop, sinal que a gente está aprendendo. Gosto desses olhares. Tá aí, meus irmãos. O texto não está falando sobre isso. Vamos lá? Entre a murmuração humana e a fidelidade divina, um tratado sobre números. Antes da gente fazer aqui a parte prática, vamos aprender um pouquinho fazer uma pequena exegese aqui sobre números, né? Na tradição ocidental, ou seja, a Septuaginta, né, a maneira como a Bíblia foi traduzida no grego e depois traduzida para nós no fim do dia, o livro recebeu o nome de aritemoi, no grego, e numeri, em latim, que originou números, né? A nossa língua ela é bem derivada do latim, por isso que a gente tem números no português. Esse título foi escolhido porque o livro abre e fecha com 2 grandes censos militares da nação de Israel. Eu queria até ler com vocês, porque eu vou fazer um link lá na frente. Abre aí, Uel, Números capítulo 1, lê o versículo 1 e 2 e o versículo 21, separado. Não lê do 1 ao 21, não. Lê o 1 e 2 e depois o 21. E Pedro, tu que está aberto aí, abre aí Números 26 e lê do 62 ao 64. Pode ler, Uel. Do 1 ao 2 e depois do 21. E depois do 21. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos homens de todo homem, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. 21. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Na verdade, tem até mais. Eu peguei o versículo correto. É porque vai somando, né? Cada tribo tem uma somatória e tal, dá no final 600 e poucos mil. Aqui esse texto. Mas é isso, 600 e poucos mil. Pedro, lê aí pra gente, do 26, 62 a 64. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São estes que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Genofé, e Josué, filho de Nun. É o 46, pô. Todos os contados eram 603.550. Excelente. Quanto que o Pedro leu? 21. 621. 621 não, né? É isso? Não, 23.000. 23? Não. É. Deixa eu pegar o texto certo. Foi 2662? Acredito que sim. Tá. Well, procurei pra gente. Tem um outro que fala sobre 600 e alguma coisa. Na verdade, aqui é mais uma parte da soma. Mas a ideia de números começa com... Essa ideia de números, né, como nome, é porque ele abre e fecha com essa contagem. É o 51, versículo 51. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.630. Perfeito. 601.
Isso é uma boa conta, tá? Prestem atenção. Começa com 603 e termina com 601. Continuando. Na Bíblia hebraica, o livro é chamado pela sua primeira palavra ultra significativa, que é Bemidbar, que significa literalmente no deserto. Então, um outro título aqui que a gente poderia dar para o nome Números é No Deserto. E esse é um título que até elucida melhor o que é o livro de Números, né? É um livro que, de fato, conta a história do povo de Israel no deserto. Então, só para elucidar mais, o livro não é sobre matemática divina, é sobre a pedagogia de Deus no deserto. O deserto é o cenário onde a antiga natureza escrava morre para uma nova geração dependente de Deus, que depende somente de Deus, possa nascer. Não sei se algum irmão está anotando aí. Está anotando? Não está anotando, não. Tá anotando. Então, começando aqui a quebrar o livro, né? A gente tem 3 grandes partes do livro de Números. A primeira parte, ela vai do 1 ao 10. Como eu falei, até o capítulo de número 10 de Números, nós temos aqui o povo no Monte Sinai, onde o povo começou em Êxodo 19, até o capítulo 10 o povo está ali. E aí Deus organiza o acampamento, ele conta os homens da guerra, né, o que é o primeiro censo, purifica o arraial, estabelece a função dos levitas, celebra a segunda Páscoa e dá instruções para a marcha. Então aqui basicamente é Deus preparando o povo. Ó, vocês estão sendo preparados para seguir. Essa é a primeira parte, no pé do Sinai. A segunda parte é do Sinai até Cádiz Barneia, que é um local, e depois vagando pelo deserto. Então, do número 10 a 20, a gente tem o coração de Números, né? Isso aqui é o drama, é o grande drama que vai envolver o livro de Números, que o povo começa a marchar e imediatamente começam as murmurações. Aí tem murmuração para dar e vender, tá, meu irmão? É por corrida, é por comida, é por água, é contra a liderança, é um negócio. E o clímax ocorre em Cádiz Barneia, né, que é o capítulo 13 e 14, onde, por medo de gigantes, né, depois dos espias lá voltarem, dizerem, enfim, que a Fabi até comentou, o povo se recusa a entrar na terra, né, fica com medo, quer voltar para o Egito. Aí Deus julga a passar 40 anos vagando até que toda aquela geração incrédula morra. Isso é muito importante, cara. Pensem. Apesar disso, o povo ele foi praticamente preservado em termos absolutos, sabe, de número. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. É incrível, porque o povo começa com 603 e termina com 601 mil. Tipo assim, apesar disso tudo aqui, o número de pessoas, a contagem de pessoas, ela foi basicamente preservada. Isso nos ensina algo grandioso, assim, porque Deus, ele cuidou da nação, em termos quantitativos. Então, isso me chamou bastante atenção, assim, a similaridade dos números. É incrível como Deus preservou, apesar de tudo que aconteceu, né, no livro. E depois nós temos do 20 ao 36, que inclusive o Pedro mencionou, que é as margens do Rio Jordão, olhando para a Terra Prometida. Ali, meus irmãos, é um banho de graça. Deus, ele cuida do povo sem mesmo o povo saber. Porque a conversa que Deus tem ali com Balaão, é Balaão querendo amaldiçoar o povo, e Deus falando, você não pode amaldiçoar eles. Não pode amaldiçoar. Inclusive, você não só não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Então ali Deus ele reveste. Ah, sei lá. Deus ele muda a ideia ali de maldição do capítulo 20 ao 36. Então aquela velha geração morreu, a nova assume o palco, vemos vitórias militares, então aqui a gente vê Israel triunfando mesmo contra os povos, onde Deus protege o povo invisivelmente, inclusive, e o segundo censo, que é o capítulo 26, é feito para reorganizar o exército e planejar a divisão da terra, né? Porque eles estão vendo a terra, Deus vai começar a dividir, ó. Vocês vão fazer isso, vocês vão para essa terra aqui, e etc. Essa é mais ou menos a divisão do livro, tá? Para vocês depois se aprofundarem. E aí, algumas, digamos, curiosidades aqui, importantes. Como eu falei para vocês, se você comparar o primeiro censo e o segundo censo, feito 40 anos depois, a diferença é de apenas 1.820 pessoas. No ambiente hostil do deserto, onde uma geração inteira foi julgada e morreu, Deus sustentou a demografia da nação de forma quase milagrosa. Eles não diminuíram. Segundo,
o diálogo de Balaão. Isso aqui também é uma curiosidade dentro do livro de Números, né? Números contém uma das poucas passagens da Bíblia onde um animal fala, a jumenta de Balaão, que é o capítulo 22. Teologicamente, isso serve para ridicularizar o orgulho do profeta pagão. A jumenta conseguia enxergar o anjo do Senhor, enquanto o grande vidente estava espiritualmente cego. Inclusive, o Denísio está aqui, né? Deixa eu ver se o Denísio entrou. O Denísio me ensinou um negócio sobre isso daqui muito especial. Tu consegue me lembrar, meu irmão? Eu lembro de tu comentar sobre isso comigo na igreja. A gente estava conversando sobre neopentecostalismo. Eu não tô muito. Eu lembro, só que fugiu da mente que eu tô focado aqui, mas eu sei o que é, sim. Boa. Tenta lembrar aí para você contar. Porque eu achei interessante, é porque agora também não vou ser leviano aqui para falar. Mas tinha uma relação aqui com o fato de. Tem muita gente que usa isso daqui para, tipo assim, Para para validar, validar uma para ignorância, né? validar um título de profeta. Só que muitos querem ser mula, né? Não é isso que eu falei? Muitos querem ser mula agindo como burro. Muito bom. E aí, por fim, até o texto que o pastor Eduardo leu, é a bênção aarônica, né? Que é uma bênção bem especial, principalmente, até mesmo para nós aqui cristãos. A gente repete muito essa bênção nas nossas igrejas e orações. Então, é neste livro que encontramos uma das peças litúrgicas mais antigas e belas da história. O Senhor te abençoe e te guarde. No formato do acampamento, essa bênção era o escudo espiritual que garantia a presença protetora de Deus sobre as tribos. Então, aqui vai algumas curiosidades sobre o livro. E aí, colocando o óculos do texto, fazendo aqui uma exegese para vocês sobre números. Primeiro ponto, a justificação ilustrada, a serpente de bronze. Vamos ler? Capítulo 21, do 3 ao 9. Na verdade, a gente tem até outras, tá, histórias, mas essa ela é repetida pelo Cristo em João 3, então me apropriei dela. A justificação ilustrada diz assim, capítulo 21, do 3 até o versículo 9. E o Senhor ouviu a voz de Jael e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente, e as suas cidades deram àquele o nome Ormá. E eles partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água. E este pão leve traz repugnância à nossa alma. O que eles falam do maná? Eles fazem pior com Cristo, tá? Só para falar. Lá na frente eles vão fazer pior. Mas aqui eles já eram maus. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste. E todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, e acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Bom, acho que boa parte dos irmãos, se não todos, conhecem aqui o texto de João 3, onde Jesus ele menciona essa história para Nicodemos. Ali, Jesus ele faz essa menção não apenas para dizer que o Filho do Homem, que isso era um símbolo para o Filho do Homem, né? Uma vez que as serpentes picavam o povo, e eles olhavam para aquela serpente e eles eram salvos, apesar da picada. Então é Cristo ali mencionando isso, falando, olha, apesar do pecado, vocês serão salvos se olharem para o Filho do Homem, se crerem no Filho do Homem. Só que Jesus também diz isso para Nicodemos, e eu achei essa interpretação fantástica, uma interpretação do John MacArthur, que ele fala o seguinte, na época de Jesus, com Nicodemos ali, os fariseus eles se sentavam na cadeira de Moisés.
no sentido de governança. Tanto que tem até um outro texto, acho que em Mateus, que Jesus fala assim: vocês se assentam na cadeira de Moisés. E aí ele fala, mas vem aquele que é acima de Moisés. Aí a galera fica um pouco chateada. Quando Jesus diz isso para Nicodemos, é como se Jesus estivesse falando assim: Nicodemos, tu acha que você é Moisés? Tu acha que tu está sentando na cadeira de Moisés? Mas deixa eu te falar, tu é o povo. Tu foi picado igual o povo. Tu vai ser salvo pelo mesmo que o povo vai ser salvo. Ainda que você seja um fariseu, ainda que você ache que você é Moisés, você não é Moisés. Você é tal como aquele povo rebelde. Isso destroça Nicodemos, isso acaba com Nicodemos. E Nicodemos era um símbolo de ideia de salvação na época, né? Então, quando Jesus fala isso, e quando João escreve isso, é justamente para dizer, olha, todos serão salvos pelo mesmo homem, pelo mesmo filho do homem. Ninguém vai ser salvo de maneira diferente. Ninguém é melhor porque sabe A, B, C ou D. Todos serão salvos por olharem para aquela serpente, no caso, o filho do homem que Deus estabeleceu. Então, Jesus ele também conta essa história. John MacArthur faz essa, essa, essa interpretação, eu particularmente gostei bastante. Segundo ponto, aí, falando sobre a justificação ilustrada, né, do capítulo 21 que nós lemos. O Números 21 nos dá a imagem mais crua da salvação. O pecador ferido pelo veneno da queda olha para o substituto erguido no madeiro e recebe vida por meio de um olhar de fé. Isso aqui é uma interpretação de Charles Spurgeon. Segundo, a doutrina da perseverança dos santos. Números é um monumento bíblico à fidelidade pactual de Deus. O livro prova a depravação total, o pecado, o povo peca constantemente e a graça irresistível, Deus os conduz até o final. Israel tentou quebrar a aliança de todas as formas possíveis, mas o Deus soberano os preservou. Terminar Números é olhar para o deserto e entender que a igreja só chega a Canaã celestial porque o Senhor é quem nos carrega, conta e protege a cada passo da caminhada. Então, essa coisa de começar com 603 mil e terminar com 601, meu irmão, praticamente assim, a mesma quantidade, é uma clara evidência da doutrina da perseverança dos santos. Deus escolheu, salvou e vai garantir a salvação. E nós, que fomos salvos, escolhidos por ele, seremos salvos pela perseverança que ele mesmo fará apesar de nós. Por isso que eu gosto de falar sobre Deus nos ama, Deus nos ama como nós somos? Essa é uma pergunta. Eu particularmente não gosto muito dessa frase, porque Deus não te ama como você é. Porque se ele te amasse como você é, ele te deixaria do mesmo jeito. E ele não te deixa do mesmo jeito. Ele te santifica, ele te faz ser, nasce em você o coração de Cristo. Então, a frase mais correta, biblicamente falando, é: Deus te ama apesar de você. Apesar de quem você é, Deus te ama. Esse é o amor incondicional de Deus. Fala, meu irmão. Irmão Alex, estava tentando só fazer um adendo aqui. Não sei se os Uhum. irmãos conhecem, mas falando. Peraí que o Danilo tá me ligando aqui, ó. Eu não vou atender agora, não, vai esperar. Beleza. Eu estava lendo esses dias o capítulo de João 10, o Evangelho de João 10, que eu estava fazendo um estudo, como eu faço aqui em casa de vez em quando, sobre Ezequiel 34, né? E aí relata a parte da dispersão do povo de Israel e tal, e que um dia a gente vai ser tudo. A gente foi, no caso, a promessa foi cumprida, a profecia se cumpriu com Cristo. E aí, cara, no estudo que eu faço aqui na Bíblia de Genebra, tem links com as confissões, Confissão Belga, Confissão de Westminster. Depois eu quero deixar para vocês pesquisarem aí, eu não vou tomar o tempo do irmão, mas, cara, dá uma olhada no que declara a confissão belga no artigo 27. É lindo, irmão Alex. Eu indico, cara. Depois desse texto que o senhor falou aí, foi que veio à minha mente. Artigo 27 da confissão belga. Lindo demais, cara. Lindo. Beleza. Vou deixar aqui para dali. Continuando, sobre a rocha ferida. Vamos lá? Abre aí, Pedro. Números 20. Sei que tu gosta. Números 20, do 2 ao 12. Até uma coisa legal
que é uma coisa que eu adoraria que nossas igrejas fizessem, voltassem a fazer confissões para compartilhar, catecismo. A gente perdeu a identidade, perdemos nossas tradições. Verdade, meu irmão. Isso ajuda muito, né? A congregação, quando tem coisas um pouco mais objetivas. Fala, Pepe. Do 2 ao 12. Não havia água para o povo. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para que morrêssemos aqui, nós e os nossos animais? E por que que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o seu povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha, e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como se lhe havia sido ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saiam água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Tá bom. Tá aqui. Aqui nós temos a triste notícia de que Moisés não entrará na terra prometida pela sua própria desobediência. Não sei se vocês perceberam, mas a ordenança de Deus foi para quê? Falar a rocha. Fale a Ele rocha. mandou falar. E aí Moisés bate. Fere a rocha. Então, nós temos aqui a triste notícia, acho que para Moisés, acredito eu, que ele não entrará, pelo seu próprio orgulho, né? Imagino eu. E aí, a água que brota, não falamos sobre isso, mas falamos sobre a água que brota da rocha ferida no deserto, não saciou apenas a sede física daquela multidão moribunda. Ela era um sinal espiritual. E aí eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Minha irmã Fabi, tá podendo ler aí? Sim. Lê aí pra gente, do 1 ao 12. E aí? Peraí. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram.
e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como algum deles murmuravam, resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Que texto bom, né? Texto bom. Bom, uma referência direta ao que aconteceu em Números, e Paulo diz que o que aconteceu lá nos ensina a não sermos incrédulos, idólatras, impacientes, né? Impacientes a respeito daquilo que Deus disse. E a obediência não é algo que a gente faz para alcançar a Deus, tá ligado? É algo que é fruto do que Deus faz através de Fez. nós, tá ligado? Então, Aleluia. obedecer por obedecer, É isso. É isso. Você não obedece para receber algo. Você recebeu algo. Por isso obedece. Inclusive, aquela pregação do Spurgeon sobre, sobre, sobre o que acontece com... Pô, esqueci Jacó. Jacó com Lia e Jacó com Raquel. Na verdade, não é nem uma pregação do Spurgeon. Spurgeon prega sobre isso também, mas não é ele que fala, não. É o Júlio Ribeiro que fala isso. Eu vi ele falando sobre isso, que ele falou assim, olha, Jacó não trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Na verdade, Jacó trabalhou 7 anos por ter recebido Raquel. Jacó trabalhou 7 anos para ter Lia, que na verdade não é para ter Lia, né? Porque Labão ali foi sagaz. Mas aí ele manda Lia. Aí Jacó pede Raquel. E aí Jacó fala, ó, se você me der Raquel, eu vou trabalhar por mais 7 anos. Então ele não trabalha mais 7 anos e tem Raquel. Ali é um paralelo entre a primeira aliança e a segunda aliança. Na primeira aliança, você obedecia para ser abençoado, ou seja, trabalhava 7 anos para receber. Só que o que você recebe nunca é suficiente. Aí vem a nova aliança, que você tem, e aí por isso trabalha com amor. Então, a graça em Cristo, ela nos faz ter uma ótica de obediência, que é isso que o Pedro falou. Não é sobre o que eu faço para receber, é sobre o que eu já recebi, e por isso eu faço. E aí a gente vem aqui a máxima da frase de Agostinho: nada de obras para ser salvo, tudo de obras para quem me salvou. Então, isso é bem bom. Fala aí, Well. Tinha levantado a mão, meu irmão. Eu tava lendo, cara, é porque enquanto tu tava falando aí dos pontos do óculos do texto, pô, o texto que a Fabi leu, do 14:34 ao 35, que Deus ele dá ali a sentença, né, do juízo de 40 anos no deserto. Cara, é muito bizarro como nós, né? O povo tem uma pretensão de fazer as coisas sem Deus, né? Porque é exatamente depois do período que Deus dá essa sentença, que eles acordam pela manhã querendo ir para a Terra Prometida, que está lá no 40. Tipo, é muito doido. 14:40. Eles levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao monte do cume, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecados. Ou seja, eles querem tudo, só não querem fazer com Deus, né? Tipo, é igual o Paul Washer fala, né? Tipo, o pecador, ele quer o céu, só não quer que Deus esteja lá quando ele chegar. Uau. É muito doido isso. Boa. Então, trazendo aqui outras interpretações para a gente fechar. Mais uma vez, eu repito, tá, meus irmãos? Nossa interpretação, a maneira como nós lemos a Bíblia, não é única do Alex, do Pedro e do El. Reforço. Nós não estamos inventando uma roda. Essa é uma roda que já foi há muito tempo estabelecida. É porque aqui no Brasil a gente vive um tempo muito louco. Mas que se a gente se debruçar sobre a história da igreja, sobre os nossos pais da fé, digamos assim, falando principalmente ali dos puritanos, falando dos primeiros homens convertidos e que escreveram coisas sobre a Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol.
Fala aí, minha irmã. Não, era só para corroborar aí com o El, porque eles queriam subir depois, queriam subir o monte, né? E Moisés falou: não sobe, não vai, que Deus não está com vocês. E aí, mas aí, não, a gente vai. Se deram mal, os amalequitas estavam lá, filho. E aí foi Uhum. aquele caos, né? Esse povo Carnificina. aqui, só Jesus. Pô, E aí, trazendo aqui algumas interpretações sobre números. John Owen, na rebelião de Corá e no florescer do cajado de Arão, Deus deixou claro que ninguém pode usurpar o lugar do mediador. Arão foi escolhido soberanamente para carregar o incenso, se colocar entre os mortos e os vivos para parar a praga da ira divina. Isso nos aponta perfeitamente para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, cujo cajado ressuscitou da morte e cujo sacrifício de uma vez por todas cessou a praga do pecado sobre nós. Aqui é uma interpretação que o Owen faz sobre números 16 e 17, caso vocês queiram ler depois. Aqui eu estou dando para vocês, meus irmãos, o óculos, tá? Tipo, coloquem esse óculos aqui para ler esses textos que esses homens estão interpretando. Matthew Henry, a cura para a picada da serpente não veio de uma farmácia humana, mas de um olhar da fé para o símbolo erguido por ordem de Deus, que é o texto que o Pedro citou logo no início, né, sobre Números 21. Da mesma forma, a nossa salvação não vem de nossas obras ou remédios morais. Cristo foi feito pecado por nós, erguido na cruz, assim como a serpente na haste, para que todo pecador envenenado pela queda, ao olhar para ele com fé, seja instantaneamente curado e viva. Gerhard Voss, quando Balaão profetiza que uma estrela procederá de Jacó e um cetro se levantará de Israel, a gente vai ler esse texto, tá? Não se preocupem, porque é um dos textos mais bonitos de Números. O livro de Números rompe as barreiras do deserto e projeta a luz da salvação messiânica. Mesmo sob a boca de um profeta mercenário, Deus assegura que o rei vindouro governaria com cetro de justiça e traria a vitória cósmica sobre todos os inimigos do seu povo seletivo. Aqui é uma interpretação que ele faz de Números 24, 17. Herman Bavinck, as leis sobre as cidades de refúgio, que está lá no final de Números 35, em Números demonstram a interseção perfeita entre a justiça e a misericórdia de Deus. O homicida involuntário encontrava segurança total e proteção contra o vingador do sangue apenas dentro daquelas muralhas, dependendo da vida do sumo sacerdote. Cristo é a nossa verdadeira cidade de refúgio. Nele, a justiça da lei não nos pode tocar e estamos eternamente seguros pela vida do nosso sumo sacerdote eterno. A.W. Pink, porque Deus se importa em contar o seu povo duas vezes neste livro, porque nenhum dos seus escolhidos pode se perder no deserto deste mundo. Os censos de números são a assinatura da soberania divina. Deus conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Apesar dos juízos, das pragas e da morte da velha geração rebelde, a igreja de Deus foi preservada numericamente perfeita até as margens do Jordão. Cristo não perderá nenhum daqueles que o Pai lhes deu. Sproul, a bênção lírica de Números 6 clama: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Na teologia bíblica, ver a face de Deus em paz é a definição máxima da salvação. Quero só fazer um parênteses nessa frase do Sproul, tá? Quando a gente lê, por exemplo, vê defesas da fé, vídeos sobre defesas da fé, onde pessoas que creem em outras ramificações de religião, da religião, falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma verdade. Pode parecer meio absurdo falar isso para vocês, mas é uma verdade. Todos os caminhos levarão a Deus. Inclusive os caminhos maus, os caminhos do ateu, todos os caminhos levarão a Deus. Mas apenas um caminho o levará à injustiça diante dele. Apenas um caminho o levará justo diante de Deus. Na teologia bíblica, ver a face de Deus em paz é a definição máxima de salvação. Todos nós compareceremos diante do tribunal, mas somente um povo, um ser, será visto como justo nesse tribunal. Este é aquele que está em Cristo. Ele está em paz com Deus.
Mas o Sinai nos mostrou que o homem pecador não pode ver a face de Deus e viver. Como essa bênção se cumpre? Em Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Na cruz, Deus escondeu o rosto de Cristo nas trevas para que seu rosto resplandecesse eternamente em paz sobre nós. Por fim, Timothy Keller, sobre as murmurações e graça, de Números 11. O livro de Números é o diário da nossa própria amnésia espiritual. O povo reclama do maná, o próprio pão dos céus, ansiando pelas cebolas do Egito. Isso nos mostra que o pecado prefere a escravidão conhecida à liberdade dependente da graça. A salvação em Números brilha não porque Israel foi fiel na caminhada, mas porque Deus transformou a murmuração deles em uma oportunidade para revelar a paciência escandalosa de um Salvador que continua nos alimentando, mesmo quando nós não merecemos. E para fechar, nós temos diversos símbolos em Números. O primeiro símbolo de Números que eu gostaria de citar é a rocha, que nós já lemos, Números 20, do 2 ao 12. O segundo símbolo é a serpente de bronze, que nós também já lemos, Números 21, do 3 ao 9. O terceiro símbolo é a cidade refúgio, ou as cidades refúgio. Vamos ler lá rapidinho, para a gente fechar? Números capítulo 35. Vou ler do 9 ao 14 e depois vou ler o 25, tá? Diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo, lembrando, aqui a gente já está diante da terra prometida, tá? Então Deus ele está dando algumas ordens ali para Moisés de como que vai ser a organização da terra prometida. E o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diga: Quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis vossas cidades, que vos sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E destas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Darei 3 destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades darei à terra de Canaã. E estas serão cidades de refúgio. Essa cidade de refúgio, Deus, ele está estabelecendo que todo aquele que, por exemplo, assassinar fora da cidade, ele pode encontrar refúgio até que faça todo o processo de julgamento daquele caso. E aí, versículo de número 25. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Então, o homicida, ele poderia se refugiar na cidade até que se cumprisse o processo legal daquela situação. Muitos intérpretes eles vão alegar aqui que, na época, muita gente matava o outro por conta de, ele matou, sei lá, meu animal, e aí matava, assim, tinha um negócio meio sanguinário ali. Então, Deus, ele estabelece essa linha para que haja um processo legal, haja um processo de organização sobre as causas. E ele diz que, enquanto o sumo sacerdote viver, não poderá tocar naquele homicida. Esse é um retrato que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O segundo retrato, o cajado de Arão, Números 17. Do 1 ao 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma de cada um deles uma vara, segundo a casa dos seus pais, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreve o nome de cada homem na sua vara. Escreverás o nome de Arão na vara de Levi, porque será uma vara para cada cabeça da casa de seus pais. E porás as varas no tabernáculo da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrei. E a vara do homem que eu escolher florescerá, e farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. E Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram cada um uma vara, para cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre suas varas.
E Moisés pôs estas varas diante do Senhor no tabernáculo do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido, e produzido botões de flores, e brotado renovo, e dado amêndoas. E Moisés trouxe as varas diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada homem tomou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: traze de novo a vara de Arão perante o testemunho, para que seja um sinal para os rebeldes, e acabarás com as suas murmurações contra mim, para que não morram. Essa questão do cajado, ele é um sinal definitivo de Deus sobre quem era o seu escolhido para a mediação, que no caso era Arão, né? Dentro da teologia reformada, isso aponta diretamente para a ressurreição de Jesus. Cristo entrou na sepultura como a madeira seca de morte, mas ressurgiu dos mortos, e Deus testificou publicamente que ele é o sumo sacerdote definido, né? Está lá em Hebreus 7. Então, a vida que brota da morte valida a mediação de Jesus. A novilha ruiva. Esse daqui, meus irmãos, é basicamente matar uma novilha, matar um animal em favor do pecado do povo. Aqui a gente já aprendeu bastante sobre isso lá em Levítico, mas fica para a leitura de vocês depois para a gente conseguir ganhar tempo e terminar aqui no horário. Mas existia uma novilha ruiva que Deus mandou sacrificar justamente para perdoar pecados mais uma vez. E essa novilha ela tinha que ser perfeita, todo aquele processo que a gente já conhece. A estrela de Jacó, esse eu queria ler com vocês, Números 24. (15, 16 e 17). Diz o seguinte: e ele proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Eu o verei, mas não agora, e o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Então aqui a gente vê uma clara menção daquilo que nós conheceremos, daquele que nós conheceremos como sendo o Cristo, a estrela de Jacó, em que a justiça de Deus não se apartará dele. E por fim, esse daqui clássico, o maná, está em Números 11, mas tem outros textos também. Esse daqui eu não preciso nem falar, né, meus irmãos? Esse daqui o próprio Cristo faz esse paralelo em João 6. Em João 6 ele diz que aquilo que o povo recebia como sendo maná era uma sombra, era um símbolo do verdadeiro pão que desceu do céu, que no caso era Cristo. E quando Cristo fala isso, Cristo toca numa das coisas mais centrais para os judeus na época, né? Que era o fato de eles levaram a interpretação como sendo algo literal. E não apenas isso. Isso acontece logo depois do milagre de João 6, né, no caso, o milagre do pão, dos pães e peixes. Então, quando Jesus fala, olha, vocês estão procurando o padeiro. Vocês querem alguém que te dê pão. Mas e se eu disser que eu sou o pão? E aí a gente vê aqueles discípulos, aquelas pessoas, indo embora, cada uma por sua vez, até que a gente chega naquela famosa frase de Pedro, quando ele diz, olha, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, meus irmãos, todos esses símbolos em números, todas essas histórias em números, é Deus costurando. É Deus pintando um quadro. E o nome desse quadro é Cristo. Cada símbolo desse aponta para uma faceta de Cristo, do que Cristo fez. Então, se pegarmos, por exemplo, a novilha, o paralelo com Cristo, o autor de Hebreus faz esse paralelo de forma cirúrgica, né? Em Hebreus 13, 11 ao 12, pois os corpos dos animais cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote para dentro do santuário são queimados fora do arraial, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então a novilha ruiva tipifica a suficiência de Cristo para nos purificar da contaminação. A estrela, já falamos sobre, e o pão também. Então, todas as histórias do Antigo Testamento, elas apontam
para a grande história que Deus estava montando, que o próprio Cristo disse, e começou a contar-lhes que todas as histórias eram sobre ele. Então, a nível de curiosidade, nós temos 350 citações diretas a Cristo, 4.000 alusões ou referências indiretas a ele, e 400 profecias messiânicas, todas cumpridas no Novo Testamento. Algumas já, mas ainda não. Então, assim, o que mais me pegou no estudo de números, meus irmãos, é a nossa capacidade de negligenciar livros da Bíblia, porque a leitura pode ser maçante. Mas a gente sempre precisa lembrar que todo livro aponta para ele. Nenhum livro não tem um significado. Todas as histórias, elas têm esse significado, esse fio condutor. Eu gostaria de incentivar os irmãos a fazer a leitura, não apenas de números, mas, na verdade, de toda a Bíblia, e apelar por isso, para que a gente sempre leia a Bíblia com o óculos de Cristo, apontando para ele, olhando para ele como a nossa verdadeira bênção, porque isso daqui fortalece a nossa fé. Eu, de verdade, saio desse estudo aqui já falando sobre o meu sentimento, com a fé fortalecida. Fortalecida. Por mais uma vez o Senhor quebrar aqui um paradigma meu e me levar diante dele de joelhos. Amém? Finalizamos, meus irmãos. Queria pegar um pouquinho da percepção de vocês, dos sentimentos, e a gente ora para finalizar. Semana que vem temos Deuteronômio. O povo está para entrar na Terra Prometida. E aí Deus ele vai falar mais algumas coisas. Amém? Pô, ufa, foi. Fala aí, Well. Você já abriu? Fala um pouquinho do seu sentimento aí mesmo. Eu ia falar ufa também. Muito bom, mano. Muito bom. Muito Livro. bom. É legal ver que a gente tem lido livros antigos assim, né, do Velho Testamento, com uma visão correta, especialmente Levítico, Números, que são livros bem mais complexos. Cara, de sentimento, eu gostaria de incentivar vocês, aí pegando um gancho do que tu falou agora no final, sobre de não permitir que a gente seja limitado por uma leitura mais densa, aí só trazer um, um incentivo mesmo, sabe, para os nossos irmãos, para nossa família, porque é uma cultura, meus amigos, que nasceu, eu estava até pesquisando sobre isso por conta de um podcast que eu assisti, que nasceu nos Estados Unidos, de linguagem simples, que é um hábito que eles têm de tornar o texto muito mais simples para que as pessoas consigam ler. E isso é muito complicado, porque as pessoas vão perdendo a capacidade de assimilar textos difíceis, de fazer isso que a gente fala, né, de se debruçar. E aí eu gostaria de terminar falando sobre um sentimento que tem me incomodado um pouco, que é sobre a gente cultivar, meus amigos, o verdadeiro hábito de ler mesmo, ler livro difícil, ler texto difícil, e de gastar tempo, às vezes, num pequeno parágrafo, até que você entenda. Porque assim, você não está perdendo tempo. Eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido, especialmente em números, de que eu não preciso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A gente tem uma eternidade para fazer isso. Então, sabe, realmente morem ali o tempo que vocês precisarem. Eu acho que isso é uma coisa que tem me incomodado muito. É um hábito que eu tenho tentado até construir na minha própria casa, dessa leitura demorada e de textos difíceis. Não se permitam ser mais um refém da cultura que fala que você tem que ler texto simples e fácil, porque isso está emburrecendo a gente, isso é um grande mal, assim, de verdade. Leiam seus textos, pesquisem. E eu fico muito feliz aí do sentimento de que a gente aqui no Pop também acaba trazendo isso. E eu acho que isso também nasce do coração de Deus, cara, de educar as nossas pessoas, de educar o nosso povo, porque é exatamente assim que a gente também se blinda, né, de vãs filosofias, de vãs ensinamentos. Então isso me deixa feliz. Amém, meu irmão. Lemo. Eu estou um pouco constrangida diante do Senhor,
porque eu já tenho alguns anos, assim, como cristã, e eu sempre, eu vou usar essa palavra, uma vez que o Evangelho também usa alguns termos como desgraçado para falar da gente, vou usar essa palavra também. Eu desdenhei, como cristã, desses livros, sabe? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E eu sou muito grata a Deus, assim. É óbvio, por se revelar através da sua palavra, em todos os momentos, em todos os versículos. E muito grata pela tua vida também, sabe, Alexandre? Porque é, eu não tô fazendo, não é um culto de ação de graças ao meu marido, tá? Mas eu vejo o Alexandro se aprofundando assim nos estudos dele, sabe? Ontem à noite, hoje acordou cedo, sentou e tal. E ele comprometido em levar a gente para esse lugar, sabe? Eu tô constrangido. O meu sentimento hoje é de constrangimento mesmo, assim, perante o Senhor. Mas também de que graça e que misericórdia, né? Que existem irmãos capazes de nos conduzir à verdade, sabe? Não falo só do Alexandre, do Pedro, do Wellington, até do pastor Carlos, Denise, que temos, a gente aprende tanto, né, com essas pessoas, e enfim, mas também as citações que foram colocadas aqui no slide, sabe? Tipo, muito obrigada, assim, ao Senhor mesmo, por esses irmãos, sabe? Meu coração tá cheio de constrangimento, mas também eu acho que hoje eu tô sentindo também a graça e misericórdia, assim, sabe, palpável, tangível do Senhor para com a minha vida. Esse é meu sentimento. Sobre o poder. Amém, meu amor. Te amo. Te amo, né? Pô, que isso, moleque. Que declaração é essa pra mim? Pode encerrar aqui. Dia dos Namorados foi ontem, pô. Pô, Romântico. E aí, Lipe? Sentimento, meu irmão. Inclusive, já fazendo aqui o agradecimento pela presença de hoje. Sempre bom te ter por aqui, viu? Então, irmão, eu acho que também eu partilho bastante do mesmo sentimento da Jenny. Eu, de verdade, assim, como cristão, é uma coisa que eu tenho tentado mudar. Eu deixo bem de lado, assim, o Velho Testamento, me apego muito ao Novo Testamento e não leio coisas fundamentais, né? Quando toda a Bíblia aponta para Cristo, né? Não existe uma palavra ali, um capítulo que não esteja querendo apontar para algo maior. Então, esse sentimento, assim, perdão tá assim jogado, tá, gente? É porque esse sentimento, assim, de constrangimento mesmo e também do que você falou, né? Do povo ser rebelde. Isso me lembrou muito que eu atualmente tenho lido Romanos, né? E aí é justificação pela fé, então essa coisa da gente chegar a essa conclusão que não é pelas nossas obras, pela nossa vontade, mas sim por misericórdia mesmo do próprio Deus em nos conservar, em nos guardar, nos levar até a Canaã celestial. Então isso ficou muito forte dentro do meu coração. Agradecer aí a cada um de vocês, dizer que amo muito vocês e que a gente possa conhecer mais a Cristo todos os dias. Amém. Amém, meu irmão. Grato por você também. E aí, sogrão? Pensei, falei, pô, o Dia dos Namorados não foi ontem? Falei, ué, fiquei meio perdido aqui, mas esse casal que quem conhece sabe que é unha e carne. Acho muito bonito. Assim, eu não tenho, por incrível que pareça, tá, gente? Eu não tenho. Acho que é porque eu aprendi desse jeito com meu irmão Marcos, né? O Aleli conhece
E assim, a gente na Igreja Batista, pô, sou raiz Igreja Batista, tá? Posso até estar em outra hoje, mas eu amo a Igreja Batista porque ela foca muito no estudo. E eu fazia parte, eu tinha necessidade de estar no meu estudo. Então, assim, e o Lélio hoje até brincou com a Lene, que eu achei muito engraçado. Eu fazia muito isso, tá, Lélio? Ô Marcos, pergunta aí se estudou o capítulo tal, tal, tal. Aí ela ficava olhando pra mim com raiva, porque eu sabia que eu não tinha estudado, né? Mas assim, a gente, na Batista, a gente bate muito a Bíblia toda. A gente não foca, a gente foca claramente no Novo Testamento, mas a gente foca a Bíblia todinha. Tipo assim, estudo de hoje, números, e vai embora. Vai estudando tudo. E hoje também, assim, na igreja que eu estou hoje, tem até aquela necessidade, eles solicitam para você tentar bater a Bíblia todinha no decorrer do ano. Então tem gente que vai lá na frente, aí ganha um certificado que leu a Bíblia toda. E eu gosto muito da história do povo de Israel, né? Porque isso foi muito bom para mim hoje, pelo seguinte, que eu passei por umas situações, né? Passei para vocês aqui, e isso foi bom que, tipo assim, a misericórdia do Senhor, ela é enorme. Ela é muito misericordioso. E é muito